Tchau, bem-vindos ao Teodoro e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como planejar a sua viagem. Então aproveite e se inscreva aqui no canal. Bom, eu acredito que tenham 4 principais questões que você deve responder para saber certinho como planejar a sua viagem, sendo elas quando, onde, quanto e como. Todas elas são interligadas, mas são essenciais para você conseguir planejar uma viagem perfeita. Bom, e a primeira coisa é o quando. É essencial você saber quando você tem esse período que você vai poder fazer essa viagem, né? Ou geralmente é um feriado ou o tempo que você tirou de férias do trabalho. Isso vai ser muito essencial para você saber o destino que você vai escolher para fazer essa viagem. Isso vai depender da quantidade de tempo que você tem e da época do ano que você vai tirar essas férias, que você vai fazer essa viagem. Saber quanto tempo você tem para fazer essa viagem é importante porque, por exemplo, se você tem apenas uma semana desse período de férias, você não vai fazer uma viagem de longa distância porque você vai perder muito tempo no avião ou só se locomovendo. Por exemplo, você não vai para a Europa se você tem só uma semana, você vai procurar um destino nacional ou algum lugar mais perto na América do Sul. Com uma semana você consegue visitar Buenos Aires, você consegue visitar Santiago, mas vai ser muito difícil você ir para algum destino da Europa porque você vai perder muito tempo só no avião. E o quando também tem a questão da época que você vai viajar, porque tem muito destino que vai ter diferença assim na época, no mês que você está indo viajar. Um exemplo é os Lençóis Maranhenses, que é um lugar maravilhoso, é o lugar mais lindo que eu já visitei, recomendo muito. Mas tem uma época específica que vale mais a pena você viajar, que é junho, julho e agosto, que são quando as lagoas estão mais cheias. Então se você for em outro mês viajar para lá, você pode pegar as lagoas secas ou você pode pegar a época de chuva e você não vai aproveitar direito. E tipo, se você tá planejando e quer conhecer os Lençóis Maranhenses, você tem essa imagem do que você quer ver, que são aquelas lagoas maravilhosas, cheias de água, com as dunas. Então você tem que viajar nesses meses quando elas vão estar cheias e não vai ter nenhum perrengue, você não vai se atrapalhar ou ter algum problema na viagem. E muitos destinos têm isso, tem a época certa para você visitar, por isso que você precisa saber exatamente quais os meses que você tem livre para fazer essa viagem, para poder fazer a pesquisa, poder se planejar certinho. Por exemplo, se nesse mês você só tem outubro, você queria muito conhecer os Lençóis, não é o melhor mês, então você vai procurar um outro destino e deixar o sonho de ir para os Lençóis Maranhenses para um outro ano que você tenha uma época de férias em junho, julho ou agosto, que você vai pegar elas mais cheias, poder aproveitar certinho todo o destino, que é incrível. Então saber quando você tem essa época para fazer a viagem é essencial no planejamento. E a segunda questão é o onde, que é nesse momento que você vai decidir aonde você vai viajar, qual o destino que você quer visitar. O principal também de saber onde você quer ir é para depois montar o seu roteiro de quais cidades você vai visitar, de quanto tempo você vai ficar em cada cidade, mas o essencial para você saber certinho o destino que você quer ir, qual países que você vai visitar, é que antes mesmo de você comprar uma passagem aérea, você tem que saber quais são as regras do país, se você precisa de passaporte, se você está com seu passaporte válido, se você pode viajar só com RG. Existem países no Mercosul que você consegue viajar só com RG. Eu já fui pro Peru 2 vezes, só com RG, foi super tranquilo. Tem países também que você precisa de visto para visitar, então você tem que pesquisar certinho como que funciona para conseguir esse visto, se demora para conseguir o visto, como que é esse processo. Tem países que às vezes demoram muito, como Estados Unidos, todo mundo sabe muito bem como é complicado. Muita gente às vezes tenta conseguir o visto e não consegue porque é anulado, mas tem países que às vezes você consegue o visto assim no momento que você chega lá no aeroporto, é só você pagar uma taxa. Então você tem que pesquisar muito bem antes para saber se precisa do passaporte, qual o tempo de validade, porque às vezes tem países que assim, se o seu passaporte está para vencer em menos de 6 meses, você não consegue entrar no país. Então, se você chega lá em março, mas o seu passaporte vence em junho, eles não vão deixar você entrar porque tem que ter uma validade de pelo menos 6 meses. Isso depende do país, então sempre você tem que pesquisar sobre visto, passaporte e vacina também. Tem país que você precisa, é obrigatório ter tomado algumas vacinas. Você precisa ver qual que é o tipo de comprovante você precisa para essa vacina, quanto tempo você precisa ter tomado a vacina para poder entrar no país. Tudo isso é muito importante você saber antes de comprar a passagem aérea, porque não vai você comprar a passagem aérea e daí depois você não consegue o visto, ou depois você não vê que seu passaporte não está válido no período que eles pedem, ou você não tomou a vacina e você chega lá e daí tem problema. Então tudo você tem que ver certinho antes de comprar a passagem aérea. E a próxima questão é o do quanto. Esta vai ser a parte do orçamento, na hora que você vai fazer o orçamento para sua viagem.
E tem destinos que você pode conhecer com orçamento baixo, assim como orçamentos altos. Por exemplo, você quer muito viajar para a Itália. Você pode conhecer o país fazendo um orçamento super low cost, viajando de ônibus só, ficando em hostels, só fazendo uma refeição em restaurante por dia, depois você come tipo um misto quente, ou você come um sanduichinho, tentando economizar ao máximo. E daí você também, na hora de planejar o que fazer, você vai escolher só um museu para entrar numa cidade, porque às vezes você vai em 3, acaba ficando um pouco mais caro. Ou você também pode fazer uma viagem super de luxo para Itália, ficando só em hotel 5 estrelas, indo todo dia para restaurante bom, com chefe renomado, estrela Michelin. Então tem países, tem destinos que você consegue visitar, mesmo tendo um orçamento super baixo ou tendo um orçamento alto, que vai ser a diferença, né, da hospedagem, de onde você vai comer, como que você vai fazer esse transporte, como você vai economizar, mas você consegue visitar e conhecer bem do mesmo jeito, dependente do seu orçamento. Então isso também é muito importante na hora que você estiver planejando a viagem. Uma outra coisa muito importante do orçamento é se planejar com antecedência. Quanto antes você começar a se planejar para a viagem, mais você vai conseguir economizar em algumas coisas. Um exemplo é a passagem aérea, que é sempre o mais caro, né? E se você tem com bastante antecedência já começar a pesquisar a passagem aérea, você consegue usar, por exemplo, o Google Flights, que eu recomendo muito, que você consegue criar letras. Você coloca o destino e a data que você quer viajar e daí você pede para criar um alerta que ele vai mandando e-mail para você toda vez que tem uma baixa no valor dessa passagem aérea. Então, se você tem mais tempo, né, para planejar essa viagem, você vai recebendo sempre esses e-mails e no momento que você vê uma que tá realmente muito baixo, você consegue aproveitar e comprar a passagem aérea com uma promoção, com uma oferta. E isso de antecedência tem a outra questão, que é a hospedagem. Com quanto mais antecedência você conseguir reservar suas hospedagens, melhor, porque você vai ter mais opções. Daí você pode escolher o lugar que é melhor, o lugar que é mais perto da atração que você quer ficar. Ou os preços também, né? Ah, esse lugar é muito bom e o preço é bom. Então você consegue escolher com mais facilidade onde você vai se hospedar. Se você deixa mais para a última hora, é capaz que as hospedagens que são melhores já estejam todas esgotadas, então você não vai ter muita opção de escolha, você vai ter que acabar escolhendo o que tiver disponível no momento, então às vezes ela vai ser mais cara, ou às vezes não vai ser tão boa aquela hospedagem. E uma outra questão que é sempre muito perguntado, muito questionado em viagens internacionais é como levar o câmbio, se trocar o câmbio antes, leva moeda, leva real, leva dólar. E uma dica que eu sempre tenho, que eu acho que é muito boa para viagem, é você ter aqueles cartões que são para viagens internacionais, são para compras internacionais, que você não tem tantas taxas, não tem o IOF, coisas assim, e nunca usar o cartão de crédito que você usa no Brasil no dia a dia, porque vai ter muita taxa e vai sair bem mais caro. Claro, se tem algum problema, você precisa por alguma coisa assim de última hora, né? Aí tudo bem usar uma vez ou outra porque deu algum problema, mas sempre bom ter um cartão. Eu já usei a Nomad e a Wise, gostei muito das duas. A diferença é que a Nomad você só pode trocar o real por dólar, e daí você pode usar em vários países e ele converte na hora dólar para moeda local. Mas no Wise você consegue converter o real para a moeda que você quer para o país que você tá indo. Começou a aparecer um monte de pássaro aqui. Coisa. E tanto a Nomad quanto a Wise você pode ter o cartão físico como o cartão digital para usar no celular, que também ajuda bastante. E eu já usei os dois, eu achei muito bom. Aí depende do que você preferir. Se você prefere comprar na moeda do local que você vai viajar, por exemplo, eu fui pro Chile, eu achei melhor usar a Wise, que você já pode comprar direto o peso chileno e não ter que ficar usando o dólar e daí o dólar converter pro peso, que tem muita variação às vezes e daí nisso eu poderia perder um pouco de dinheiro. Então, preferi na Wise já fazer essa troca de câmbio direto para o peso chileno. Mas, mesmo você tendo seu cartão, eu recomendo sempre ter um pouco de dinheiro físico, porque nunca se sabe se vai acontecer uma coisa. Então, por precaução, é sempre bom ter também dinheiro físico. E daí você tem que pesquisar para ver se, dependendo do destino, é melhor você já trocar antes do Brasil ou trocar lá no país. Tem países que é melhor você trocar a moeda lá, porque são moedas mais difíceis de encontrar aqui. A moeda que você encontra com mais facilidade mesmo é só o dólar. Quando eu fui viajar para Inglaterra, foi bem difícil achar casa de câmbio que tinha libra. Só achei uma e mesmo assim não tava muito assim barato, né? Mas só uma casa de câmbio tinha libra disponível, mas eu preferi levar um pouco porque nunca se sabe, né, se vai ter algum problema lá. Mas, por exemplo, pro Chile, que eu fui não muito tempo atrás, eu preferi trocar lá. Todo mundo sempre fala, tem uma rua, uma área lá que é sempre melhor para você trocar.
Nunca troque em aeroporto, que vai ser sempre mais caro. E sim, claro, às vezes se você não tem nada e você quer para pagar o táxi para ir para casa, ou você precisa comprar uma comida e você não tem nada, tudo bem trocar um pouquinho no aeroporto. Acho que também é essencial, mas não vá trocar tudo porque sempre vai sair bem mais caro. E a última questão é o como. É aqui que você vai juntar todas as outras respostas para criar então o seu roteiro de viagem. É aqui que você vai sentar e planejar a sua viagem mesmo, de ver qual cidade que você quer viajar, quantos dias ficar em cada cidade, como ir de uma cidade a outra, o que fazer em cada cidade, onde se hospedar nas cidades. Então esse é um momento essencial para você sentar com todas as suas questões já resolvidas e fazer e montar o seu roteiro de viagem. Então vamos ter um exemplo, que o seu quando é agosto, 15 dias, onde? Itália, e o seu orçamento é economizando, mas assim, não precisa ser tão low cost, você vai ficar em hotel, você vai sair para jantar, não vai ser restaurante 5 estrelas, mas assim, bons restaurantes, querer experimentar bem a culinária local, mas também economizando na hospedagem, coisas assim. Então aí você vai sentar e pensar, tá, quais cidades eu quero? Roma, Florença, Milão, Veneza. Quantos dias você vai ficar? Eu quero ficar 4 dias em Roma, 3 dias em Florença. Ah, não, mas e se eu ficar também 2 dias em Milão? Quantos dias você vai ficar, o que vai caber dentro do seu tempo que você tem de viagem. Daí também tem como que você vai fazer essa rota de viagem. Você vai de Roma, Florença, Milão, ou Roma, Florença, Veneza, Milão. E entre essas cidades você vai viajar de trem, de ônibus ou pegar algum avião em algum momento. Sempre lembrando que avião, para despachar mala, geralmente você tem que pagar. E você tem o tempo de deslocamento até os aeroportos, que geralmente são mais longe do centro da cidade. E às vezes, para chegar no aeroporto, você vai gastar um pouquinho mais, tanto de Uber e táxi e tal. Então tudo isso você vai analisar nisso na hora de montar o seu roteiro, a rota da sua viagem. E tem também a hora de escolher a sua hospedagem. Você vai querer ficar perto das atrações, quais atrações você pretende e prefere ficar perto, quais são os melhores bairros, quais são os mais seguros. Você pode analisar se fica perto das estações de trem, perto de metrô. É essencial pegar uma hospedagem perto de metrô. Acho que isso faz muita diferença na hora da viagem. E daí você também vê quanto que é a distância do aeroporto, se é perto, se é longe. Por isso que você vai ver, compensa mais pegar um trem para a próxima cidade, porque a estação de trem é bem pertinho. O valor da passagem de trem vai ser mais barato. O tempo que você vai demorar para se deslocar entre as duas cidades vai acabar sendo menos. Você não tem que demorar horas para ir para o aeroporto e depois tem que ficar horas no aeroporto esperando. Então são todas essas coisas que você vai analisar na hora do como e de como montar o seu roteiro de viagem. E agora, algumas dicas de apps, sites e plataformas para te ajudar a planejar a sua viagem. O primeiro é um que eu já falei aqui, que é o Google Flights. É muito bom para você conseguir ver os valores de passagens. Às vezes você consegue analisar saindo de um dia ou saindo de outro dia. Pode ter uma variação no preço da passagem. Você pode criar esses alertas para receber e-mail quando tiver uma queda no preço da passagem. Então, eu acho muito bom sempre o Google Flights. Um outro site muito bom é o Skyscanner, que você também consegue visualizar, fazer essas pesquisas de preço de passagem aérea. E uma coisa muito boa do Skyscanner também que eu gosto é que, assim, você tem o mês de agosto para viajar, mas você ainda tá indeciso em qual destino você quer ir. Então você pesquisa lá, saindo da sua cidade, agosto, e você consegue ver vários destinos e ver para onde tá mais barato a passagem aérea. Ou você também pode colocar, eu quero muito viajar para esse destino, mas eu não sei qual mês vai estar mais barato. Então você consegue ver os meses que vai estar mais barato para passagem aérea. E uma coisa que eu acho que a diferença do Skyscanner e Google Flights é que eu sinto que tem mais opções de companhias aéreas no Skyscanner, principalmente essas low costs, eu acho que aparecem mais. E uma outra dica é o Notion, que é uma plataforma incrível que eu amo, eu uso pra tudo. Eu já fiz um vídeo aqui mostrando o básico de como usar o Notion, então se você quiser eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Mas é uma ótima plataforma que você consegue, sério, organizar tudo da sua vida. E uma coisa que é muito boa é que você consegue organizar e planejar uma viagem, colocar todas as informações, você consegue colocar todos os documentos, você consegue colocar todo o seu itinerário de viagem, fazer um checklist. Eu vou fazer depois um vídeo de como eu planejo minha viagem com Notion, então se você tem interesse, deixa aqui nos comentários que você gostaria de eu fizesse esse vídeo falando sobre como usar o Notion para planejamento de viagem. O site do Booking também eu recomendo muito, que é o melhor site que você tem para fazer pesquisa de hospedagens, que você tem em qualquer lugar do mundo e sempre preços muito ótimos. Então sempre recomendo o Booking para quem estiver planejando viagens e quiser reservar as hospedagens. A outra dica é: veja blogs de viagem. Sempre que você estiver planejando uma viagem, todas as dicas que você precisar sobre o destino, sobre como chegar,
como fazer os trajetos, qual a melhor forma de roteiro, quais são os melhores lugares para ficar. Sempre tem todas essas dicas em vários blogs de viagem. Eu tenho um blog de viagem que é o Tchaldora, eu vou deixar o link aqui embaixo, que se tem algum destino que eu já fui ou que eu tenho dicas lá no meu blog, você pode usar. Mas sem ser o meu, existem dezenas, vários blogs de viagens, não só do Brasil, mas do mundo inteiro, com muitas dicas que vai valer a pena você pesquisar e ler quando você estiver planejando uma viagem. Outros 2 sites que eu também recomendo muito você entrar para ver e planejar a sua viagem é o Get Your Guide e o Civitatis. Os 2 são sites para comprar ingressos de passeios, então você pode encontrar ticket para entrar em museu, você pode encontrar guia, visita guiada em museu, ou você pode encontrar tour por umas cidades ou tours de bate e volta. Eu já usei os 2, acho muito bom e recomendo muito. Eu vou deixar também o link aqui embaixo para quem ainda não conhece entrar e ver, porque ajuda muito para você planejar a sua viagem, ver o quanto que é os passeios, quais passeios valem a pena e quais passeios diferentes você também pode fazer nos lugares que você ainda nem tinha ideia. Enfim, essas são as dicas para você planejar uma viagem. Algumas podem parecer até simples, mas se você deixar de esquecer alguma coisa na hora de planejar, você pode ter algum problema na viagem ou pode ter algum perrenguezinho ali. Então é sempre bom você pesquisar bem, planejar certinho para dar tudo certo na sua viagem. E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a começar a planejar a viagem dos seus sonhos e que você tenha gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Depois eu vou fazer um outro vídeo também explicando melhor como eu crio os meus roteiros de viagem. Então se você tem interesse, deixa aqui nos comentários e se inscreva no canal para não perder. Então eu espero que tenha gostado. Tchau e até o próximo vídeo.